e fazia aqueles sinais do tranca-rua. Eu lembro disso como se fosse hoje. E nós íamos para os terreiros de macumba, saímos de lá 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, em busca da libertação do meu pai. Só que o meu pai chegava ali no terreiro, ele bebia a cachaça do coité. Sabe o que é coité? Aquela metade do coco que eles usam para colocar pinga. E o pai saía dali perguntando: onde é que veio uma pinga igual essa? Ele perguntava para o pai de santo. Me desculpe aqui as pessoas que visitam que são católicas, mas nós tentamos também o catolicismo. Só que lá em Juiz de Fora, lá no bairro São Mateus, na igreja que sediava, que agregava os moradores daquela vizinhança ali, papai ia para lá e bebia com o padre antes da missa. Minha mãe estava desesperada. Os joelhos dela viviam sempre sangrando, porque ela subia as escadarias das igrejas de joelho. Nós não tínhamos dinheiro, mas nós tínhamos dinheiro para ir para a Aparecida do Norte, pagar a promessa, enfrentar aquelas filas enormes. E nada vezes nada, cada vez a situação piorou. Um dia minha mãe tentou suicídio, não conseguiu. Tentou da outra vez, também não teve força, porque sempre Deus colocou um anjo na frente. E o dia que ela estava determinada mesmo a cometer uma loucura, ela ligou o programa, ela ligou a televisão. E a hora que ela ligou a televisão, tinha um missionário na televisão, e aquele missionário colocou a mão dele na tela, e ele falou assim: a senhora que está pensando em sair para cometer suicídio, a senhora que quer dar fim na sua vida agora, com a vida das suas crianças, coloque a mão junto a mim agora, não saia antes de fazer essa oração. Naquela hora minha mãe aceitou Jesus de verdade, não foi um teatro, não foi uma encenação. Ela não sabia, e aquele homem não sabia, e aquelas pessoas que patrocinavam aquele programa também não sabiam, que ali naquele momento Deus estava usando alguém, meu irmão, para ganhar uma alma, que atrás daquela alma, olha quantas almas ganhariam durante a sua história. Naquele momento, a minha mãe aceitou Jesus. E eu fui para a igreja a primeira vez. Quando eu fui à igreja, com muita resistência, porque eu falava assim: mamãe, nasci católico, vou morrer católico. E a minha mãe pegou o chinelo e falou assim: você vai morrer do jeito que eu quiser. Que aqui quem manda sou eu. Então mudei de religião, né? Fui para a igreja, a primeira vez que eu fui para a igreja, que eu vi a minha mãe endemoniada. E quem conhece a minha mãe, igual a minha esposa, minhas filhas, minha mãe é um doce. Nunca vi minha mãe gritar com ninguém, brigar com ninguém. Nunca, minha mãe. Minha mãe é daquelas que prefere perder do que ganhar na base da ignorância. E quando eu vi minha mãe dar berros, rolar no chão da igreja, eu falei assim: meu Deus, o diabo existe, e é a minha mãe. E eu ali fiquei tomado. Um grande pregador de nome internacional estava na igreja na época, e ele não sabia o que estava fazendo. Ele colocou uma caixa de promessa na minha mão: vem cá você, menino, você vai sair daí, você vai distribuir essas promessas para o pessoal, e ó, você vai ser pregador de multidões. E eu nem sabia o que era isso. Mas Deus estava usando a boca dele. Então nós conversamos na igreja, correntes todos os dias. Para ir para a igreja era muito difícil. Morávamos no morro, quando chovia, nem cavalo subia lá. Tínhamos que ir a pé até lá no ponto do ônibus, que era bem longe também. Nós tínhamos que ir com um chinelinho na mão. Chegava lá, porque senão você sabe, quem já andou no barro, sabe que o barro rebenta o chinelo. Rebenta ou não é? Quem já andou no barro aí? Você compra a sandália da Ana novinha, bonitinha, vai andar no barco, ele arrebenta. Hoje então, acho que é só de olhar o barco, já arrebenta. Nós saímos com aquela chinelo. Chinelo ou chinelo, fala? Não sei. Nem lembro, como é que é? É chinelo. Sabe aquele chinelo na mão, lavava os pés
colocava o chinelo, ia para a igreja. Mesmo assim, a gente tinha vergonha, porque quando a gente saía do banco, o lugar onde a gente estava lotado de barro. No colégio é a mesma coisa. Deus começou a nos abençoar. Eu lembro parte de chute. E chute era um negócio de plástico que amarrava até aqui assim. E aí começava de chute, aí agarra barro por baixo, irmãos. Só mangueira de bombeiro que tira. Nós íamos de chute, com ele na sacola, porque estava chovendo, lavava o pé, enfiava o pé dentro de chute e ia para a igreja. E era de segunda a segunda, segunda a segunda. E quanto mais sofrimento, mais na igreja a gente estava. Você lembra disso aí? Quem lembra disso aí? Lembra quando você começou, que você vinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o dia inteiro? Lembra? Uma vez uma irmã veio para mim, eu estava vendo de manhã, de tarde, de noite, só que ficava de madrugada, vem também. Aí ela falou para mim, pastor, o senhor não sabe, que eu vim aqui, nós somos sábado, luta que eu passo. Então, hoje eu estou percebendo que sinônimo de luta é perseverança. As pessoas, parece que quando as coisas vão ficando melhor um pouco, elas abandonam o propósito. Trata com desdenho, trata com relaxamento, com comodismo. Deus nos livre, nos guarde. Mas um dia um irmão virou para mim e falou assim, pastor, eu trato minha mulher tão bem, e eu não sei por que ela me trata assim. Eu falei, você trata muito bem. Eu já vi mulheres sendo tratadas de forma terrível e ficam ali do lado do marido e vice-versa. Mas sabe por que a gente parece que muda o comportamento? Quando percebe que as coisas não vão bem, medo de perder. Quando o homem percebe que ele está perdendo a mulher, aí o que ele faz? Muda o comportamento, ele fica bonzinho. Não era para ser assim, era, gente? Era para ser assim? Você já reparou que as pessoas que reclamam são as mais boazinhas? Quem já notou isso? Tem gente que fala assim, eu sou tão bonzinho. E eu aprendi que todo bonzinho demais morre como coitadinho. A gente tem que falar às vezes não. Às vezes a gente tem que falar sim, quando não é para falar sim, não, quando é para falar não. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não estou querendo dizer que tem que ser ruim para ser bem tratado, mas eu estou mostrando que às vezes quando a gente sente que está perdendo as coisas, aí a gente muda. Muda ou não muda? Mas na vida com Deus não pode ser assim, quem entende? Davi estava lá rico, se ele estava rico, ficou gordo e preguiçoso. Não estou falando toda pessoa, eu brinquei com o milagre senta aqui, ele ocupou 2 cadeiras, né? Aí eu brinquei com o milagre, não passou o milagre, não é preguiçoso não estou falando dessa gordura não, viu, do Cláudio, não. Eu estou falando da gordura espiritual, tá comigo? É aquela que se acumula quando a gente fica indiferente, está acomodado. Bem, olha o que resultou nisso. Davi começou a sentir a opressão, porque o teu dinheiro, o teu poder intelectual, o teu poder socioeconômico, o teu poder de influência junto à sociedade que você pertence, não vai te salvar das opressões, não vai te salvar dos impossíveis que batem a nossa porta todos os dias. Davi de repente começou a sentir opressão. Aí olha o que ele fala: o coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Isso é arrependimento, isso é o primeiro passo para a mudança de vida. As pessoas precisam perceber que não está bom do jeito que está indo as coisas. Quem entende isso, irmão?
Mesmo que você esteja vivendo uma aparente calmaria, se esforce para conquistar sua esposa, mesmo que ela esteja aos seus pés. Se esforce para conquistar seu esposo, mesmo que ele esteja aos seus pés. Se esforce para conquistar Deus, mesmo que pareça que Deus te cercou com uma legião de anjos bondosos que trazem bandejas de prata ou bandejas de ouro, tudo que você necessita. Se esforce para ser melhor. Não se enriqueça, não se acomode, não fique gordo e preguiçoso. Não fique gordo e preguiçoso. Diga amém, Jesus. Aliás, não fique rico, gordo e preguiçoso. E essa riqueza que eu falo, muitos aqui entendem bem. Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Sabe quem é o pobre de espírito? É aquele que amanhece todos os dias e fala assim: meu Deus, se o Senhor não me ensinar nada hoje, eu estou perdido. Meu Deus, se o Senhor não me usar hoje, eu estou perdido. Eu preciso me sentir útil hoje. Essa é a oração da pessoa que é pobre de espírito. Essa é a oração da pessoa que não enriqueceu ainda. Essa é a oração da pessoa que não vai engordar. Essa é a oração da pessoa que não vai ficar preguiçosa. Porque a pessoa que acorda de manhã fala assim: ah, que bom, tem meu carro na garagem, tem minha mulher aos meus pés, trouxe o cafezinho para mim hoje, e os meus filhos dizendo assim para mim toda hora: quer saber, hoje eu não vou nem levantar. Ah, na igreja, talvez domingo. Quero falar para você, meu irmão, enquanto você engorda, enquanto você enriquece, enquanto você engorda, enquanto você fica preguiçoso, seus inimigos se multiplicam. Não importa o número dos que estão com você, as forças maiores estão se levantando. A Bíblia diz, que Davi disse: porque tenho procedido muito loucamente. Quando é que eu procedo muito loucamente? Quando eu sou indiferente. Eu tenho que pregar o reino de Deus, Jesus. Eu tenho que falar do meu testemunho. Eu tenho que falar do que Jesus fez na minha vida. Quem está entendendo, irmãos? Está entendendo direitinho o que eu estou falando? Às vezes a pessoa está na igreja, ela está aqui, sabe, só configurando, igual aqueles ícones que você tem lá na tela do seu computador, que você não abre há muito tempo. Tem pessoa que Jesus não abre há muito tempo, ele está só configurando. Eu falei hoje, às vezes ele está pregando, a gente não julga, eu não julgo, desculpa, mas não julgo. Mas às vezes a gente percebe, a gente conhece o pastor, conhece os ovelhas. Tem pessoa que o pastor está pregando, parece que ele está até sentindo dor. Você fala assim: agora caiu a ficha. Mas não caiu. A gente usa a expressão cair a ficha, é no orelhão. A gente ficava antigamente, quem não conhece o orelhão, a gente ia telefonar, e aí você colocava a ficha, começava a falar, e não falava, ninguém ouvia, não tinha nada, porque a ficha não tinha caído. Tinha orelhão que tinha que bater para a ficha cair. Quem lembra disso? Vocês lembram disso? Eu não lembro, o pessoal me fala, não sou dessa idade. Mas tem pessoa que ela tem que levar umas pancadas às vezes da vida para a ficha cair. Davi disse: eu tenho procedido muito loucamente. Por quê? Porque há muito que Davi não participava de uma batalha, há muito que ele não arquitetava um plano, há muito que ele não estabelecia laços diplomáticos, há muito que ele estava acomodado no seu reinozinho, pensando somente nele e na sua família. E de repente ele percebe que eram muitas pessoas que dependiam dele, entendeu, irmãos? Às vezes você pensa assim: o que eu tenho que ir com isso? Eu quero falar com você quando dizima, quando oferta, você quando atravessa a rua do seu bairro, você quando fala com alguém de Jesus, você está, pode ter certeza, facilitando a vida em sociedade, a vida em família, a vida no bairro. Isso implica diretamente na sua vida. Tem pessoa que pega, coloca a Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja, mas dá um mau testemunho doido na sua rua. Esses dias eu fiz uma visita perto lá da casa do irmão Cláudio. Aí quando eu entrei na casa do vizinho, o vizinho falou para mim: pastor, eu assustei. Ele gosta muito do Cláudio.
Quando eu vi o pastor Cláudio, a mudança que Deus fez na igreja, quando eu vi a igreja, eu falei assim, está explicado. Porque como era a vida desse casal aqui, brigas na madrugada, gritos dentro de casa. Acho que a polícia só não ia lá porque se tratava de oficiais lá da aeronáutica. E às vezes a pessoa pensa que uma gemada, que uma insígnia, que um diploma, que alguma coisa vai fazer muita diferença na vida dele. Se você não conhecer este livro aqui, meu irmão, nada vai fazer diferença na sua vida. Glória a Deus. A diferença na vida de vocês dois não foi feita por mérito próprio, irmão. Foi por ter aceitado Jesus como único suficiente Salvador. Por isso que pararam as brigas, os escândalos. E por isso que eu cheguei lá e ouvi uma pessoa falando assim, realmente há paz do outro lado da rua. Está explicada essa paz. E já dura quantos anos? 11 anos. Não tem dinheiro, não tem diploma nesse mundo. Você pode ser formado em Harvard. Mas se você não tiver conhecimento, se você não for impactado com a palavra de Jesus, de nada vai adiantar isso todo. Você pega amanhã as páginas dos livros da faculdade de Harvard e usa para fumar maconha, para cheirar cocaína. Mas se você tiver o conhecimento que foi impactado com essa palavra, Deus muda. E a gente tem que dar o testemunho. Lá no seu trabalho tem pessoa que quer ouvir você falar que você é de Jesus. Não é que tem gente que faz a propaganda errada. Vamos lá na igreja, você vê que bonito que é, tudo iluminado, confortável, né? Macio. Tem água gelada, tem ar refrigerado. Não, meu irmão. Os bancos têm, viu, irmão velho? Só foi do Banco do Brasil. Os bancos têm, e os bancos não têm mudado a vida das pessoas. Não é o conforto, a luminosidade, não é a eloquência desse pregador, não é a inteligência dele que muda a vida das pessoas, mas o que muda a vida das pessoas é Jesus, é a palavra de Deus, meu. O que muda a vida das pessoas não é esse ambiente ser agradável, mas o que muda a vida das pessoas é Jesus nesse lugar. E você tem que anunciar para as pessoas, não é os bancos confortáveis, não é a iluminação adequada, não é a escolinha para as crianças, não é o que a igreja favorece, a estrutura da igreja do Evangelho para do lar. O que você tem que falar para as pessoas é do Evangelho de Jesus, porque eles estão precisando. Eu digo para você que as nossas casas, pelo menos a maioria daqui, tem um conforto melhor do que o da igreja. E as casas não têm mudado a vida das pessoas. As escolas não têm mudado a vida das pessoas. Os bancos não têm mudado a vida das pessoas. Os shopping centers não têm mudado a vida das pessoas. Tem muita gente, tem um shopping para cá, vai mudar isso para você. Não muda. O que muda antes, verdadeiramente, é o conhecimento dessa palavra. São João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém, meu irmão? Você pode ir para um salão de beleza, ter um dia de princesa. Eles podem passar mirra em você. Eles podem fazer tudo em você. Você pode sair dali para um centro estético, cirurgia plástica, mas isso não muda a vida das pessoas. Isso são as últimas coisas que a gente recebe. O que muda a vida das pessoas é o coração ser impactado pelas coisas de Deus. E quando você sai de casa e a lembrança que aquele menino da rua tem de você é de você xingando porque ele estava soltando pipa ou jogando bola na frente da sua casa. Quando você sai de casa e fecha os vidros do seu carro, nem cumprimenta as pessoas que estão na rua, você acha que não tem nada a ver com isso? A minha casa está devidamente murada, guardada, com cães, com sistema de alarme, de segurança e tudo mais, e que esses meninos, que eles vivam para lá a sua vida da melhor forma possível, não me incomodando. Quando você ignora essas crianças, quando você deixa de ser cortês com elas, quando você não prega para elas, você pode ter certeza que os principados, as potestades, as forças do inferno estão colocando ali traficantes que vão fazer isso muito bem. O traficante vai dar a pipa, vai soltar a pipa com ele.
O traficante vai ser cortês, vai ser gentil com ele. O traficante vai levá-lo para dentro da casa dele. E o traficante vai dizer para ele que eles falam de droga. Não é assim não, droga é legal. Olha aqui, ó, por exemplo, eu vou cheirar aqui, ó. Tô doidão, experimenta aí. Aí ele já me deu a pipa. Ele me cumprimenta. Fulano é da igreja, nem olha na minha cara. Esse menino vai crescer. Amanhã, provavelmente, ele vai ser um traficante também. Ele vai se deparar com um filho seu, com um sobrinho seu, com um primo seu, com um parente que você ama. E aí ele vai fazer a diferença na sua família. Porque se nós não fizermos a diferença na família dos outros, os outros vão fazer drasticamente a diferença na nossa família. Deus nos levantou para mudarmos tendências, comportamentos, mentes e principalmente corações. Mas o homem tem que cair na real. Davi virou e falou assim: esse eu tenho procedido muito loucamente, e agora? Aí aparece um homem chamado Gade, profeta do Deus vivo. Tem gente que fala assim: eu vou encontrar com o profeta, eu vou receber uma profecia boa. Porque hoje o povo está tudo atrás de profecia boa. Ele liga a televisão para ver o cara que faz milagre até de cabeça para baixo. Ele acha que o dia que ele colocar a mão na minha cabeça vai resolver tudo. Mas tem profeta que não é profeta de boas notícias, não. Ele traz más notícias agora, para que lá na frente elas se tornem boas notícias. E o profeta Gade chegou para Davi, o segundo monarca de Israel, rei devidamente ungido por Senhor, arrependido, mas que estava ainda rico, gordo e se livrando da preguiça. Deus veio para Davi através de Gade e fala para Davi assim: Davi, o senhor vai ser Davi. Está gordo, mas não, né? Davi, eu vou te dar 3 soluções, 3 alternativas para esse quadro de opressão sair da sua vida e sair de Israel. Vou te dar 3. Primeiro, escolhe a vida. 7 anos de fome. Segundo, 3 anos de perseguição. Seus inimigos, 3 meses de perseguição. Seus inimigos vão te perseguir durante 3 meses. Até agora, sua opção o quê? Boa, né? Maravilhosa, né? Quem quer para si? Fala assim: eu quero, então não posso, sabe? Deixa eu ver. Ninguém, né? A terceira, até agora são 2 negativas. Vamos ver a terceira? Praga sobre Israel 3 dias. Se quiser pedir ajuda dos universitários. E agora? Olha a proposta. E outra coisa, ele falou assim: ó, de acordo com o que você me falar,